O que a Bíblia diz sobre a disciplina e correção dos filhos? Nós também vamos ver no programa de hoje exemplos bíblicos de negligência no processo educacional. Está começando mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você está aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Você está passando aqui, chegando pela primeira vez. Neste programa, nós estudamos os guias de estudos que são preparados pelo nosso departamento de Escola Bíblica aqui na Novo Tempo. Esses guias, por exemplo, esse aqui, que a gente está estudando nessa temporada, é sobre educação de filhos. E os guias, eles têm a base da palavra, têm informações técnicas, mas a Bíblia é o fundamento. A gente tem vários outros temas, a gente tem educação financeira, por exemplo. Se você ainda não é um aluno da Escola Bíblica, eu convido você, seja um aluno da Escola Bíblica, peça seu guia de estudos e receba gratuitamente na sua casa. Os nossos guias são gratuitos porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Olha, você pode mandar mensagem no WhatsApp, é o 12982444449. Está aí na sua tela. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar no horário comercial para o 0 operadora 12 21 27 31 21. No WhatsApp é só você mandar uma mensagem: quero receber meu guia de estudos. E você vai crescer no conhecimento. Neste caso, nós estamos estudando sobre educação de filhos. Começamos o tema número 3 ontem. Corrigir também é amar. Eu quero orar mais uma vez. Ontem nós oramos pelos bebezinhos, oramos pelas mamães que estão esperando um bebezinho. E hoje eu quero orar pelos filhos que estão ali, 1 ano, 3 anos, ainda não foram para a escola, talvez estão indo na crechezinha já, mas os filhos que ainda não estão na idade escolar. Até os 4 anos, 5 anos, é isso? 4 aninhos, 5 aninhos, tá bom? Eu quero orar pelos seus filhos nesse momento. Talvez ele já vai, né? Hoje nós temos, né, os menorzinhos, mas eu quero orar pelo seu filho pequeno, aquele que ele depende de você ainda para muitas coisas, começa a ter um pouquinho da independência, né? Mas depende de você, né? Aquela fase que você precisa estar perto, criando aqueles laços, aquelas memórias afetivas. Eu quero orar neste momento, tá bom? Se você tiver o seu filho aí, do ladinho, pega ele agora, chega mais perto da gente, vamos orar juntos? Diga: filho, nós vamos orar juntos agora, tá bom? Vamos orar? Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez, vamos abrir nosso guia de estudos para aprofundar esse tema tão desafiador que a gente tem, que é disciplinar, corrigir, transmitindo amor. Eu oro nesse momento pelos filhos pequenos, aqueles que ainda, alguns talvez já vão lá na escola, mas têm total dependência dos seus pais, aquela fase que a gente tem o desafio de corrigir, mostrar o caminho de forma clara, objetiva, mas de forma amorosa. E eu oro para que esses filhos sejam abençoados, que os pais, avós,
sejam abençoados nesse processo educacional. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que bom ter você. Não esqueça, se você quiser mandar o seu pedido de oração, especialmente, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O WhatsApp do programa é o 12981091268. Manda uma mensagem aí, quero que você ore, quer que a gente ore pelos seus filhos. Se você quiser mandar foto da sua família para a gente exibir aqui, colocar aqui também, para a gente é uma alegria que a gente está perto de você, junto com a sua família, tá bom? Eu quero ler um texto que está aqui, está bem sistematizado no nosso guia de estudos. Darleide, que é a autora do guia, colocou itens bem interessantes para a gente. Precisamos de Jesus Cristo nessa jornada. O caminho é seguir a regra bíblica, amor e firmeza. Nunca deixe que os seus filhos pensem que não são amados e respeitados na sua individualidade, mas nunca os deixem sem instrução e a disciplina correta. Infelizmente, às vezes, para agradar os filhos, muitos pais permitem o que Deus proíbe. Que os seus filhos saibam que você, mesmo dizendo não, até aqui não deve isso acontecer, vamos fazer essa escolha, que você transmita amor. Não deixa de transmitir, tá bom? Tem o seu guia de estudos, vamos juntos, vamos continuar a nossa conversa. Ontem a gente citou o texto de 2 Timóteo, que a Bíblia serve como instrução para a gente. Está aqui o texto que eu acabei de ler. Nunca deixe que os seus filhos pensem que são amados e respeitados em sua individualidade, mas nunca deixem sem a instrução e a disciplina correta. Às vezes, nós podemos nos equivocar achando que, para agradar, nós devemos deixar de lado aquilo que o Senhor nos orienta que deve ser dito. Não vamos conquistar sendo permissivos no ato educacional, no ato disciplinar. Por mais, às vezes, que afete essa natureza, porque todos nós temos. Lembra que a gente falou no início, lá na primeira semana, na realidade foi na semana passada, Todos nós temos essa natureza pecaminosa que precisa ser transformada pelo poder do Senhor. E o Senhor nos transforma, nos dando orientações. Então, não esqueça, não deixe de dizer aquilo que o Senhor quer que você diga. Exemplos bíblicos de negligência no processo educacional. Aqui a gente vai ter 2 exemplos, a gente vai começar com um desses exemplos hoje. Antes de dar esse exemplo, eu quero ler, é bem interessante essa reflexão, convido você, a gente vai ter vários versos. Antes de dar o exemplo, eu gosto sempre, vou fugir um pouquinho, tá? Nesse texto, mas você já vai entender. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia mostra as pessoas como elas são, como elas foram. A Bíblia mostra a vida exatamente como ela é. A gente não tem nos heróis bíblicos escondido aquilo que eles foram. Pelo contrário, os heróis bíblicos, eles são apresentados como pessoas como a gente, pessoas que cometeram equívocos, pessoas que erraram. E por que a Bíblia apresenta isso? Paulo escreve de forma bem clara, na primeira carta aos Coríntios, a partir do verso 1, no capítulo 10, dizendo: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele está falando do êxodo, aqueles que saíram, o povo que estava escravo no Egito e agora foi libertado. Eles saíram e agora Deus os conduziu para a terra prometida. Esse é o relato. Sequência: tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés.
todos eles comeram de um só manjar espiritual. Verso 3. E o verso 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Então ele está relatando como aquele povo era, o que eles fizeram. Todos buscaram. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Esse é um relato bíblico do Antigo Testamento, mas você já vai ver aonde eu quero chegar. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós. Paulo está falando isso para os cristãos em Corinto, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Então, por que está o relato lá no Antigo Testamento daquilo que o povo fez? Esse povo que teve oportunidade, esse povo que tinha o Senhor Jesus Cristo como guia. O que eles fizeram? Eles abandonaram ao Senhor Jesus e buscaram fazer a sua própria vontade. E Paulo está dizendo assim, isso foi deixado para a gente como exemplo. E aqui, eu não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, não sei se você acredita ou não, não sei como você olha, mas a Bíblia foi deixada como um livro inspirado pelo Espírito Santo para que eu veja qual é a vontade de Deus nos erros e nos acertos. Porque a gente tem os erros e os acertos desses personagens. Sequência. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Sequência. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Então ele está dizendo assim, ele está dando exemplos daquilo que o povo fez de errado. E ele está dizendo, e isso foi deixado para a gente como exemplo. Não façamos isso, não façamos dessa forma. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram. Daria para a gente sistematizar a série de erros que eles cometeram. E eles pereceram pelas mordeduras das serpentes. Então ele está dando uma série de exemplos dos erros que eles cometeram. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Verso 10. E olha a sequência. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E ele está dizendo assim, tudo isso foi escrito para quê? Para advertência. Quando a gente compartilha, e a gente vai compartilhar exemplos bíblicos de negligência, quando a gente compartilha, o objetivo é, será que eu estou fazendo a mesma coisa? Então entenda, alguns infelizmente, acham que a gente não deve apresentar esses exemplos bíblicos, porque isso pode trazer um peso. Não. Tudo que está escrito na palavra, as pessoas como elas foram, vidas transformadas, acertos feitos e erros cometidos, para a gente ser advertido. Então eu quero que você pense um pouquinho nesses momentos, eu quero que você pense que tudo que a gente está dizendo tem um objetivo, ele serve para mim e para você, como exemplo, e para me advertir aonde eu estou. A gente vai para o intervalo e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. A gente foi para o intervalo falando um pouquinho qual é o objetivo que a gente tem as histórias na Bíblia. Lembra bem, o objetivo é que isso nos sirva de advertência, para a gente não agir da mesma forma. Os acertos, os exemplos positivos que a gente siga. E os exemplos negativos,
não é para me dar um peso. Aí você diz assim, estou fazendo a mesma coisa. Não, eu estou fazendo a mesma coisa, mas qual o caminho que eu vou seguir? Que direção eu vou tomar? Porque Deus é capaz de transformar tudo numa grande bênção para a nossa vida. Se você está vivendo uma situação difícil no seu contexto educacional, familiar, ali com o seu filho, e eu tenho lido os pedidos que a gente tem recebido através do WhatsApp do programa, e a gente tem inúmeros pedidos, clamores, e olha, mande o seu pedido. A gente está intercedendo, nós estamos juntos nessa missão, nessa obra. É nosso propósito poder levar esperança, interceder, clamar pelos nossos filhos. Vamos lá. Sequência, então, para concluir essa parte que Paulo está falando aqui, de que tudo que foi escrito, aquilo que o povo passou, é para que eu seja advertido, para que eu pense onde eu estou. Verso 13 diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A palavra tentação aqui, ela pode ser traduzida, e talvez uma tradução melhor para ela seja provação. Então, vou parafrasear, não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, olha só, o Senhor está dizendo, você está sendo provado, Paulo está escrevendo, né, deu aqueles vários exemplos do que o povo fez de errado, e eu quero aplicar isso para a educação. Você está sendo provado na educação do seu filho, talvez o que está acontecendo com ele você nunca imaginou, talvez você se empenhou, fez o melhor e agora ele fez uma outra escolha, você está sendo provado. Não esqueça, o Senhor não dará uma provação maior do que a gente suporte, ainda que pareça insuportável na hora que a gente passa, tá? Parece insuportável, não parece? Parece que você não vai aguentar, que está difícil. Estou falando para você que está passando por isso. O Senhor está com você, porque o Senhor, além de estar do seu lado, Ele vai prover livramento. Então, creia nisso. Creia. Seu filho está precisando de um livramento? Creia. O Senhor está à sua disposição. O Senhor quer prover. Clame e interceda pelo seu filho nesse momento. Então, foi escrito. E agora, eu só quero voltar aqui. Eu acho que eu não tinha colocado o verso 12, que é um verso interessante, antes da gente seguir. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E aí ele vai dizer, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Esse texto é interessante. Então, assim, por que tudo aquilo foi dado como exemplo? Porque Paulo está dizendo assim, olha, aconteceu isso, o povo fez isso, e isso é para advertência nossa. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ele está dizendo assim, não ache que você não pode passar por isso. E aqui é bem interessante, principalmente no processo educacional, às vezes a gente tem a tendência de julgarmos, de criticarmos. Não. Olhe os exemplos e faça o seu melhor, porque cada casa, cada família é uma realidade. Então, Paulo está dizendo tudo aquilo para chamar a atenção assim, se você acha que está tudo bem, se atente, veja e não esqueça, não vai vir sobre você uma provação que você não suporte. Então, só para a gente resgatar, vamos rapidamente ao exemplo de Davi. A gente tem aqui um homem segundo o coração de Deus, a gente tem um rei que fez com que a nação de Israel crescesse, mas a gente tem, em termos educacionais, nós temos alguns detalhes para serem considerados. Principalmente, coloquei aqui 2 dos filhos de Davi, Amon e Absalão. A história, você pode começar no capítulo 12, 2 Samuel, e ir até, na realidade, o capítulo 19. Tá?
Lógico que a gente não vai ler, eu escolhi somente alguns versos aqui, que primeiro começam lá, abra sua Bíblia aí, começa lá no episódio, que é um episódio muito conhecido, que está no capítulo 12, que é o episódio em que Davi se envolve, força Betseba, né? Às vezes a gente dá uma romantizada nisso, mas ele forçou esse envolvimento íntimo, ele expôs e levou à morte ao esposo. 1 ano ele achou que tudo estava bem, encobriu essa situação. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 12. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Natã está advertindo agora. Ele conta, eu já até contei aqui em algum momento, ele conta uma parábola e ele adverte Davi para que Davi se atine que ele havia cometido pecado. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Eteu, o esposo de Betseba, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher. A ideia de que foi uma ação forçada depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. É para a gente pensar aqui um pouquinho. Por que estou dando o exemplo de Davi numa ação antes aqui? Porque os nossos filhos, eles são influenciados. A gente tem o Salmo 51, a gente tem a confissão, a gente tem o arrependimento, a gente tem a transformação, ok. Mas lembra, tudo foi escrito para a nossa advertência e exemplo. Mas nós temos aqui uma ação de exemplo negativo. Então vamos pensar. Que exemplo negativo eu posso estar dando? E o Espírito de Deus vai me dar iluminação para isso. Eu tenho que corrigir? Tenho que corrigir. Tenho que fazer de forma equilibrada? Tenho que fazer de forma equilibrada. Tenho que ser firme e prudente? Tenho. Tenho que ser firme e amoroso? Tenho. Mas o exemplo, e esse exemplo está ali no guia de estudos, tá? Que sabiamente a Darleide colocou, é bem interessante. Que exemplo eu estou dando nas minhas ações? É para a gente pensar. Para a gente pensar um pouquinho. De que forma eu estou agindo? Cometeu um erro? Clame, peça perdão, busque. Agora, muitas vezes, a gente não consegue, né, resgatar a influência que causou. E a gente vê essa influência direta nos filhos. Vamos lá, sequência para a gente refletir. Capítulo 13, verso 3, aqui a gente tem um dos filhos de Davi tomando a sua meia-irmã e violentando a sua meia-irmã. E Davi não toma nenhuma atitude em relação a isso. E é interessante que esse Amon, né, o filho é Amon, tinha porém Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz e de alguma forma ele influencia negativamente para que Amon tomasse Tamar e forçasse a intimidade com ela. A história é terrível. É terrível a história. E aqui, quando eu li esse texto, fiquei pensando nas influências que os nossos filhos têm. Nós precisamos ficar atentos. Seja amigo dos amigos do seu filho, dos seus filhos. Seja amiga das amigas da sua filha. Traga-os para dentro de casa. Conheça-os. Esteja próximo. Você deseja fazer parte da vida? Traga. Esteja junto de você. Amanhã nós vamos continuar com esse exemplo para a gente pensar. Mas hoje,
quero concluir orando pelos amigos dos nossos filhos. Você deseja orar, trazê-los para dentro de casa, conhecê-los? Se você deseja que haja transformação, que você possa orientar, traga-os para perto de você. Vamos orar? Pai do céu, nesse momento eu oro pelos nossos filhos, mas eu quero orar também pelos amigos dos nossos filhos, para que cada pai, cada mãe tenha-os perto, possa assim ajudá-los, possa agregar. Eu clamo por isso, meu Deus. Eu oro por cada família, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.